Olá, bunnies! E sejam bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano e uma Freaky Friday. Para quem não sabe, esta era uma série que eu tive aqui no canal há algum tempo e basicamente é todas as sextas-feiras contar uma história relacionada com crimes ou com coisas misteriosas ou coisas desse género, porque eu gosto bastante desse tema e então é uma forma de trazer para o canal. E hoje eu vou-vos trazer um caso que me intriga imenso, imenso, imenso. Mas antes de começar, só queria deixar um pequeno aviso. Eu não acho que estes vídeos sejam muito apropriados para pessoas menores de idade, muito menos para crianças, porque têm temas um bocadinho maus. Portanto, eu sei que há muitas pessoas menores que veem os meus vídeos, sei que há bastantes crianças que veem os meus vídeos, portanto, eu não recomendava vocês verem este vídeo. Eu vou lançar outros vídeos bem mais divertidos e bem mais interessantes e, portanto, só queria deixar este aviso porque eu acho que há certas coisas que se falam neste vídeo que não é tão apropriado para essas idades. E então vamos lá ao caso de hoje. O caso de hoje, como eu vos disse, é um caso que eu já conheço há bastante tempo, também é um caso muito antigo, como vocês vão ver, e é daqueles casos, sabem, eu vejo muitos vídeos e muitos documentários sobre crimes e sobre mistérios, e há casos que ficam connosco, e este é um desses casos, um dos casos que mais me marcou e que sempre ficou na minha cabeça, porque é um caso muito, muito misterioso, que não tem solução até hoje, e que é completamente inexplicável, e mesmo as teorias que existem para tentar explicar, não conseguem explicar na totalidade aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que este caso é muito perturbador, para mim pelo menos é muito perturbador, eu vou-vos contar a história da chamada Dyatlov Pass, ou Passagem Dyatlov, que é um caso que aconteceu na Rússia ou na antiga União Soviética na altura, em 1959, no inverno de 1959. Eu também vos quis trazer este caso hoje precisamente porque é um caso de inverno que se passa agora no mês de janeiro e fevereiro, e então eu estava a pensar num caso que pudesse trazer para o canal nesta altura e lembrei-me deste, porque é um caso mesmo muito, muito intrigante, vocês vão ver, e o que eu quero que vocês façam no fim deste vídeo é que deixem as vossas teorias nos comentários, o que é que vocês acham que aconteceu, mas sem mais demoras, vamos então passar ao caso. Então, como eu vos disse, este caso é de 1959, vai fazer 61 anos, agora em fevereiro, e sim, eu fiz as contas antes de fazer o vídeo, porque eu sou péssima com contas, como vocês sabem, e vai fazer 61 anos agora no final de janeiro e fevereiro, e, portanto, há muitos, muitos anos, e ele passa-se a norte dos Montes Urais, na Rússia, na Sibéria, que na altura era a União Soviética e agora já não é, felizmente, ou não, não sei. Este vídeo não é político, embora envolva um pouco de política também, como vocês vão ver um pouco mais à frente. E o que é que aconteceu nesta altura, então, na Rússia? Um estudante de engenharia que tinha 23 anos, chamado Igor Dyatlov, e mais um pormenor também que eu queria dizer antes de começar a ouvir, são muitos avisos. Os nomes das pessoas envolvidas neste caso, eles são todos russos e eu não sei pronunciar, ok? Portanto, eu sei que vou assassinar completamente estes nomes, mas perdoem-me, por favor, se houver alguém aí de descendência de leste ou da Rússia, por favor, perdoem-me, porque eu não sei falar e não sei pronunciar estes nomes, mas eu vou fazer o meu melhor. Então, este estudante de engenharia chamado Igor Dyatlov, como vocês podem ver, este é o nome da passagem, e esta passagem não tinha nome, foi onde aconteceu o incidente, e mais tarde eles deram o nome dele à passagem. E o estudante de engenharia Igor Dyatlov tinha 23 anos, e ele era também um caminhante muito, muito experiente, que fazia muitas caminhadas na neve, muitas caminhadas de esqui, e ele organizava muitas caminhadas e era costume ele fazer isso, portanto ele tinha muita experiência. Segundo o que eu estive a ler, ele e todos os membros que participaram nesta expedição tinham o nível 2 de caminhada, ou de ski, de caminhada com esqui, ou caminhada na neve, que era o segundo mais alto, e eles iam obter o nível 3 a seguir a esta expedição que eles fizeram. Mas isto é só para vos dizer que ele era uma pessoa muito, muito experiente. Ele e todas as pessoas que participaram nesta expedição. E então, ele o que é que decidiu fazer? Ele decidiu então organizar mais uma expedição
com um grupo de amigos dele que eram amigos da faculdade, colegas, etc. E eram ao todo mais 9 pessoas, além do Igor. E estas pessoas, que eu vou-vos mostrar as fotos, eram então o Yuri Doroshenko, de 21 anos, a Ludmila Duinina, de 20 anos, o Georgy Krivonichenko, de 23 anos, o Alexander Kolevatov, de 24 anos, a Zinaida Kolmogorova, de 22 anos, o Rustam Solobodin, de 23 anos, o Nikolai Brignoles, de 23 anos, o Semyon Zolotaryov, de 38 anos, que era o mais velho do grupo, e o Yuri Yudin, de 21 anos. O objetivo desta expedição era então chegar a uma montanha chamada Gora Ortoten, que ficava a cerca de 10 km de onde aconteceu este incidente, portanto eles não estariam muito longe do objetivo quando se deu este incidente. Este percurso em particular tinha a classificação nível 3 nestes percursos de caminhadas na neve, que era a classificação mais difícil, mas esta não era a primeira vez que eles faziam um percurso deste género, eles estavam muito habituados. Para vocês perceberem, eles iam obter o nível 3 a seguir a fazerem esta expedição, e o nível 3 obrigava a que as pessoas tivessem feito pelo menos 300 km de caminhada durante todo o seu percurso, portanto, eles eram mesmo muito experientes e estavam muito habituados a fazer este tipo de percursos, além de que eles viviam lá na Rússia, portanto, eles estavam habituados a este clima extremo de neve e de frio, e portanto eram pessoas muito conscientes e que sabiam exatamente aquilo que estavam a fazer. E isto é muito importante, vocês vão perceber, é muito importante mais à frente para todo este caso. Também é importante dizer que o Igor Dyatlov, antes de ir para esta expedição, combinou com o clube desportivo dele que ele iria enviar um telegrama no dia 12 de fevereiro, que seria mais ou menos quando ele chegaria ao fim do percurso, e, portanto, ele avisou-os que iria enviar este telegrama. Isto também é importante mais à frente na história. Em 25 de janeiro de 1959, o grupo chegou a Yevdel, uma cidade que ficava na província de Sverdlovsk Oblast, peço desculpa por estar a pronunciar mal o nome, e eles chegaram lá de comboio, e a Zinaida, que era um dos membros do grupo, ela escreveu no diário, eles todos levavam diários de bordo e diários e câmaras fotográficas também, e ela escreveu no diário uma passagem que dizia assim: "Pergunto-me o que nos espera nesta caminhada. Será que algo novo vai acontecer?" E esta é uma frase que, depois de nós sabermos esta história, é um bocadinho assustadora e é um bocadinho perturbadora também, ela ter tido este tipo de pensamento, mas na altura, com certeza, ela pensou que era um pensamento totalmente normal, e provavelmente era totalmente normal, porque todos nós, quando vamos numa aventura nova, e isto era uma grande aventura para eles, ia demorar cerca de 14 dias, e eles iam estar nas montanhas, e portanto para eles com certeza era uma altura muito entusiasmante, e eles estavam a fazer algo que gostavam bastante. Portanto, eu acredito que ela escreveu isto exatamente com essa intenção de o entusiasmo por ir acontecer algo novo, algo entusiasmante, e não a pensar no que acabaria por acontecer na realidade. E então o grupo continuou a apanhar diversos meios de transporte através de várias aldeias daquela região, até eventualmente começarem a caminhar a pé nos esquis deles no dia 27 de janeiro. E a determinada altura destas viagens entre povoações, eles acabaram por entrar no território do povo Mansi, que é uma tribo que existe naquela região, uma tribo que é uma tribo muito isolada, eles não gostam muito de contacto com outras pessoas, eles gostam de estar isolados. Eles entraram em contacto com as pessoas desta tribo porque eles iam ter a ajuda de um dos caçadores da tribo para traçar um trilho no meio da floresta, porque estes caminhos eram muito perigosos, e esta tribo, como estava muito habituada a esta região, eles combinaram que um caçador dessa tribo ia traçar um trilho para eles poderem seguir em mais segurança. Mas quando eles foram à tribo e quando estiveram lá, diz que eles entraram num pequeno confronto, porque as pessoas da tribo não queriam que eles fossem para o sítio onde eles queriam ir. Eles estavam a ir para uma região que os Mansi evitavam a todo o custo. Eles não gostavam dessa região porque eles consideravam uma região extremamente perigosa, e também porque eles acreditavam, segundo as lendas da tribo Mansi,
que nessa região existiam várias entidades sobrenaturais, uma delas chamada Alma, que caçavam e que matavam as pessoas que tentavam entrar lá porque são espíritos da natureza que não gostavam de ser perturbados e gostavam que a natureza permanecesse sempre intacta. E então esses espíritos supostamente já tinham morto 9 caçadores Mansi e as pessoas da tribo não queriam que este grupo de pessoas que não fazia ideia de como era a região fossem para essa região, porque eles acreditavam mesmo que dava azar e que era muito, muito mau. Mas eles acabaram por prosseguir na mesma. No dia 28 de janeiro, um dia a seguir eles terem começado então a caminhada pela zona mais selvagem do percurso, um dos membros do grupo, que é o Yuri Yudin, que era uma pessoa que tinha muitos problemas de saúde, como reumatismos, e tinha um problema congénito cardíaco. Portanto, ele nasceu com esse problema e ele tinha muitos problemas de saúde. E ele começou a ter várias dores nas articulações e nos joelhos, e então isso impedia que ele continuasse a caminhada, e então ele decidiu voltar para trás, porque eles estavam mesmo no início, e ele decidiu que ia voltar para trás, sem saber que só essa decisão era a decisão que lhe ia salvar a vida, porque essa era a última vez que ele ia ver os amigos dele. Quando eles se despediram, vocês estão a ver estas fotos aqui, eu vou-vos mostrar, e mostra o Yuri a despedir-se dos amigos dele, e era a última vez que ele os ia ver, e ele não sabia disso nesta altura, mas era. Então, até este ponto da viagem, nós temos o relato do Yuri Yudin, e depois deste ponto da viagem, nós temos o relato de todos os membros da expedição que iam mantendo os diários e as fotos do resto da viagem. Portanto, é assim que nós podemos mais ou menos saber o que aconteceu nos dias seguintes. E pelo que mostra nos diários e nas fotos que eles foram tirando, tudo estava a correr super bem. Eles estavam super felizes, vocês podem ver nestas fotos. Estavam alegres, tiraram montes de fotos, estavam numa paisagem muito bonita, pelo menos na minha opinião é muito bonita, e eles estavam a escrever no diário que o tempo estava favorável, que estava tudo a favor deles e estava tudo a correr super, super bem. E, portanto, sem qualquer preocupação, eles estavam a ir muito bem na viagem deles e a caminhar muito bem. Há um pormenor também que eu me esqueci de dizer. Quando eles se separaram do Yuri Yudin, o Igor Dyatlov falou com o Yuri e disse-lhe que provavelmente eles iriam chegar um pouco mais tarde que o dia 12 ao destino. Portanto, se ele não tivesse informações deles no dia 12, para ele não se preocupar, ele tinha dito que ia mandar o telegrama no dia 12, mas para eles não se preocuparem porque provavelmente ia demorar alguns dias mais. E isto era normal nestas expedições, os dias nunca podiam ser extremamente certos porque podia acontecer atrasos, eles podiam demorar mais a fazer um certo percurso. Portanto, ele mandou esta informação para o Yuri. E então prosseguiram e, como eu estava a dizer, que estava a correr tudo maravilhosamente bem. Até que chegou o dia 31 de janeiro de 1959. Neste dia, o grupo chegou à entrada de um vale, de uma passagem, o que quer que vocês queiram chamar, é tipo um género de uma passagenzinha no meio das montanhas, pelo que eu consegui perceber mais ou menos. E eles iam preparar-se para atravessar esta passagem, este vale, e então eles estavam numa floresta antes de irem para esse vale e decidiram organizar alguns alimentos, organizar materiais que eles iam precisar para esta travessia, que podia ser um pouco mais complicada, e então eles organizaram isso e diz isto nos diários deles. E é nesta noite, dia 31 de janeiro, que o Igor Dyatlov, que é o líder da expedição, escreveu a última entrada no diário dele. Portanto, foi a última entrada de todas deste grupo nos diários, e a entrada dele dizia o seguinte: cansados e exaustos, começamos os preparativos para a noite. Não temos madeira suficiente para a fogueira, abetos frágeis e encharcados. Começamos o fogo com troncos, demasiado cansados para cavar uma fogueira. Jantamos dentro das tendas. Está quente. É difícil de imaginar um conforto assim, algures no cume da montanha, com um vento penetrante, a centenas de quilómetros da civilização. E então, esta foi a última passagem dos diários deles, eles não escreveram mais nada. E no dia 1 de fevereiro, supostamente, pelo que se imagina, eles começaram então a tentar passar a tal passagem, a tal vale no meio das montanhas. Só que o tempo piorou bastante.
e começou a haver tempestades de neve, piorou imenso a visibilidade do grupo e eles acabaram por se desorientar, segundo o que se pensa e como se pode ver nestas fotos, que são também das últimas fotos que eles têm. Eles estão completamente cercados de neve e não se vê nada à volta deles. E este tipo de fenómenos pode fazer com que as pessoas percam a orientação no meio da neve, no meio das montanhas. E estamos a falar de uma época que não havia GPS, não havia nada dessas coisas, ok? Portanto, eles ficaram, segundo o que se pensa, desorientados e acabaram por se desviar do caminho que eles estavam a pensar seguir e foram parar quase ao topo, não exatamente ao topo, mas perto do topo de uma montanha. E esta montanha é conhecida por Colatziacal, que significa Montanha dos Mortos, na língua indígena do povo Mansi. Portanto, era uma montanha que se calhar não era dos melhores sítios para estar. Como o tempo estava muito, muito mau, o grupo decidiu acampar ali na montanha, em vez de descerem 1,5 km para a zona florestal, que era bem mais aconchegante e protegida. O que é bastante estranho, porque não era assim tão longe da zona florestal e é estranho eles terem decidido ficar ali na encosta da montanha, em vez de irem para uma zona bem mais protegida que os ia proteger dessas condições meteorológicas. Mas o Yudin, aquele que sobreviveu e que foi embora do grupo, ele disse que se calhar eles não se perderam e de facto eles foram lá porque realmente era o caminho que eles queriam fazer e que naquela altura, apesar das condições meteorológicas, o Igor Dyatlov, que era o líder do grupo, não devia querer perder a altitude que já tinha conseguido atingir, não queria voltar para trás para depois ter que voltar a fazer a mesma coisa e então decidiram ficar ali mesmo. E também podia ter sido porque eles queriam experimentar acampar na encosta da montanha. Podia ser uma experiência que eles queriam fazer para ver se conseguiam, para ver como é que era, porque eles queriam de facto evoluir como caminhantes e como esquiadores. E é nesta noite, precisamente na noite de 1 de fevereiro, que acontece aquele que virá a ser um dos maiores mistérios da Rússia e do mundo, que continua por resolver até hoje. Todos os membros desta expedição viriam a morrer de forma horrenda durante essa noite e as suas mortes continuam um mistério até os dias de hoje. E de facto, esta é a noite que traz mais dúvidas, é a noite que tudo aconteceu e que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o que se sabe é que no dia 12 de fevereiro, que era o dia que o Igor tinha combinado mandar o telegrama ao clube desportivo, ele não mandou, porque eles estavam mortos, gente. Então, mas ninguém se alarmou muito, porque ele tinha dito ao Yuri, o Dino que voltou para trás, que eles podiam atrasar-se mais uns dias, portanto ninguém estava realmente muito preocupado com eles, e estamos a falar de uma altura que não havia telemóveis, não havia forma de comunicação nenhuma naquela altura, ok? Portanto, eles estavam a confiar que eles estavam todos bem e que de facto só poderiam estar bem, porque eles eram um grupo com muita experiência. O que é que acontece? Chegou o dia 20 de fevereiro, ainda ninguém sabia nada deles, não havia notícias deles e os familiares dos membros do grupo começaram a ficar um bocado preocupados porque de facto já era um bocadinho tempo a mais, de dia 12 para dia 20, ninguém ter dito nada. Então eles decidiram começar uma busca na zona onde eles poderiam estar, naquela zona da Sibéria, uma zona muito remota, no meio das montanhas. Então decidiram começar uma busca e eles foram ajudados por voluntários da faculdade, professores dos membros do grupo, que queriam todos ajudar nesta busca. E eram precisas mesmo muitas pessoas, porque é uma área muito grande e mesmo com o trilho deles mais ou menos traçado, há sempre desvios que eles podiam fazer, portanto eles precisavam mesmo de muitas pessoas. Poucos dias depois de terem começado estas buscas, as forças militares da Rússia, assim como milícias, decidiram também ajudar nas buscas. Ok, e aqui as coisas são um bocado estranhas, porque é um pouco suspeito e nós vamos ver mais à frente porquê. Mas eles decidiram começar a ajudar também e eles tinham helicópteros e conseguiam sobrevoar a área para ver onde é que eles estavam. No dia 26 de fevereiro, finalmente eles conseguiram localizar o acampamento do grupo, que estava então na tal encosta onde eles tinham ficado no dia 1 de fevereiro. E é aqui que as coisas começam a ficar muito estranhas e que todo este mistério se começa
espalhar. E cada vez mais, com cada descoberta que eles iam fazendo, as coisas ficavam ainda mais estranhas e havia ainda mais perguntas. Então, vocês vão ver aqui uma foto, e esta foto é das primeiras fotos que a equipa de investigação tirou no local. Foi quando eles chegaram ao local do acampamento deles. Vocês estão a ver aí a tenda. Agora, o que é que acontece quando eles encontraram esta tenda? Havia várias coisas estranhas. A tenda estava meio coberta por neve e estava rasgada da parte de dentro, ou seja, eles, em vez de abrirem a tenda e saírem normalmente, eles cortaram a tenda por dentro, ou seja, não foi por fora, não foi ninguém que apareceu lá e cortou a tenda, eles cortaram por dentro a tenda para sair. Além disso, na tenda não estava ninguém no acampamento, o que é muito estranho, porque até este momento as pessoas acreditavam que eles iam estar no acampamento e que iam estar bem, porque eles eram muito experientes e eles acreditavam que os iam encontrar bem. Mas não estava ninguém no acampamento e foi muito rápido para as pessoas perceberem que alguma coisa de errado tinha acontecido, porque dentro das tendas eles encontraram praticamente todos os pertences do grupo, incluindo as botas de neve deles, o que era muito, muito bizarro. Nunca um grupo tão experiente iria deixar as botas de neve, que é das coisas mais importantes, para trás na tenda. Portanto, eles encontraram tudo isto. Além disso, havia um trilho de pegadas que iam da tenda até uma floresta próxima. E estas pegadas mostravam que as pessoas estavam a andar a passo normal, ou seja, não foi a correr, não foi a fugir, a andar a passo normal. Mas o pior de tudo nestas pegadas é que elas mostravam que algumas pessoas iam em meias, outras pessoas iam só com uma bota calçada e outras pessoas iam completamente descalças. E nós estamos a falar de uma temperatura de menos 40 graus. Gente, 40 graus é negativos, é muito, muito frio. E eles eram um grupo muito experiente. Se eles queimassem um pé na neve e perdessem um pé, é uma sentença de morte para qualquer pessoa que faz este tipo de caminhadas, e para qualquer pessoa, não é no geral, mas quem faz este tipo de caminhadas sabe que isso era uma sentença de morte certa. Eles não podiam queimar os pés ali, não podiam ficar sem um pé, entendem? Porque vocês precisam de um pé para caminhar. E então não fazia sentido o facto de eles terem saído das tendas, rasgado a tenda por dentro e saído da tenda descalços na neve, na temperatura de menos 40 graus, gente. Portanto, muito, muito frio. Estas pegadas que iam até aquela floresta que eu vos falei, após 500 metros elas estavam cobertas com neve, que também é uma coisa estranha, porque ninguém percebe como é que aquelas pegadas ficaram intactas e depois, a partir de uma certa parte, não há mais pegadas, está tudo coberto com neve. Não sei. Então, na entrada da floresta, da pequena floresta que tinha lá à frente da tenda, havia uma árvore e por baixo da árvore havia vestígios de uma fogueira, como se alguém tivesse feito lá uma fogueira. E foi aí que foram encontrados os 2 primeiros corpos dos membros do grupo. E eram eles o corpo do Yuri Doroshenko, de 21 anos, e Georgy Krivonichenko, de 23 anos. Os dois estavam descalços e vestiam apenas roupa interior e foi determinado que eles morreram de hipotermia, porque, como é lógico, estar descalço e de roupa interior numa temperatura de menos 40 graus não vai ser uma coisa agradável. E então, esta árvore que estava por cima dos corpos, onde eles foram encontrados, ela tinha ramos partidos até 5 metros de altura, o que as pessoas na altura acreditaram que era porque algum dos membros tentou trepar a árvore para ver onde é que era o acampamento deles, mas o acampamento não era longe de todo daquela zona, portanto, é o que eles acreditam que tenha acontecido. Então, entre a árvore onde foram encontrados os corpos e o acampamento deles, foram encontrados mais 3 corpos, e eram os corpos do Igor Dyatlov, de 23 anos, da Zinaida Kolmogorova, de 22 anos, e o do Rustam Solobodin, de 23 anos. Todos eles morreram de hipotermia, e a posição em que os corpos foram encontrados sugere que eles estavam a tentar voltar para o acampamento, para as tendas onde eles tinham saído, quando morreram. O Rustam Solobodin, ele tinha também uma pequena fissura no crânio dele, mas os médicos não acreditam que tenha sido a causa da morte, e sim a hipotermia. Nesta altura da investigação, eles não encontraram mais nenhum dos corpos, faltavam ainda 3 pessoas, mas eles não encontraram mais ninguém.
E o que se pensou nesta altura, até esta data, depois de encontrarem estes corpos, é que estas pessoas morreram por um acidente, alguma coisa. Eles saíram da tenda e acabaram por morrer de hipotermia, e foi um acidente muito triste, mas foi um acidente. Mas tudo viria a mudar quando os outros corpos foram encontrados. E estes restantes membros do grupo só foram encontrados no dia 4 de maio, quando se deu um pequeno desgelo na área, e então conseguiram encontrar os corpos que faltavam, porque estes corpos estavam cobertos por neve. Eles estavam cobertos 4 metros de neve. Portanto, foram encontrados numa ravina a 75 metros da fogueira que eles tinham encontrado uns meses antes. E estavam dentro da tal floresta. Esta ravina ficava dentro da floresta, então um dos outros também foram encontrados à entrada. E estes membros eram os membros que estavam em pior estado de todos. E eu não vou pôr nenhumas fotos dos corpos aqui. Há fotos dos corpos. Este caso é muito bem documentado, apesar de ser um caso que não tem solução. É um caso muito bem documentado e há fotos dos corpos, mas por respeito às vítimas, e eu acho que não faz qualquer sentido pôr aqui o corpo das vítimas. Se as pessoas quiserem pesquisar, pesquisam, mas eu não vou pôr esse tipo de coisas aqui porque há pessoas que não querem ver isso. Eu acho que não é necessário ver isso, mas vocês podem imaginar que todos eles estavam em muito mau estado, especialmente estes três. Estes membros do grupo, estes 3 membros do grupo, estavam a usar roupas dos outros membros, como se eles tivessem roubado as roupas dos outros depois de eles terem morrido. Portanto, eles estavam a usar roupas que não eram deles, eram dos outros membros do grupo. E a Ludmila Dubinina estava a usar calças queimadas que pertenciam ao Gregory Krivonichenko. As calças estavam queimadas, também não se sabe muito bem porquê, talvez por eles terem feito a fogueira, mas é bizarro. E também tinha uma camisola rasgada à volta do queixo e dos pés, a fazer como se fossem umas botas com uma camisola rasgada. Como eu disse, estes 3 corpos estavam em muito mau estado e tinham ferimentos considerados fatais, ou seja, eles não morreram de hipotermia como os outros, eles morreram dos ferimentos que eles tinham nos corpos. O Nikolai Brignoles, de 23 anos, foi encontrado a usar 2 relógios, o que é muito estranho. Um dos relógios estava parado às 8h14 e outro estava parado às 8h39, e não se sabe muito bem se eram da manhã ou da noite, porque eram aqueles relógios tradicionais, portanto analógicos, não é? E então não se sabe se eram 8 da noite, se eram 8 da manhã, mas eles estavam parados, um às 8h14 e outro às 8h39. E ele também tinha muitas fraturas no crânio, e os médicos acreditavam que estas fraturas não podiam ter sido causadas só por uma simples queda, ok? Estas fraturas também não podiam ter sido causadas por uma pessoa, isto tinha que ser causado. Os médicos disseram na altura que estas fraturas só podiam ser causadas se o corpo dele tivesse sido atirado de uma altura muito alta, ou se tinha sido atropelado por um carro a uma velocidade muito alta. Portanto, muito estranho. O Semyon Zolotaryov, que tinha 38 anos, era o membro mais velho do grupo, tinha roupa suficiente para sobreviver ao frio, ele tinha muita roupa com ele. E tinha uma câmara fotográfica ao pescoço. Mas, segundo o que consta, segundo o que rumores dizem, o Yuri Yudin, o amigo deles que tinha voltado para trás, ele ficou espantado quando soube da existência desta câmara, porque, segundo o que ele sabia, o grupo só tinha 4 câmaras e essas câmaras tinham sido encontradas nas tendas, e ele não sabia porque é que ele tinha uma 5ª câmara e porque é que ele tinha escondido essa câmara, e além disso, porque é que ele tinha levado a câmara para fora da tenda se eles saíram numa situação de emergência, numa situação de perigo, porque é que ele achou que devia levar a câmara. Então, isto é muito misterioso e ninguém sabe muito bem o que é que tinha nessa câmara, porque, segundo o que as autoridades disseram, o rolo desta câmara foi destruído pela água. Estes corpos estavam perto de um ribeiro de água e a água estava a passar por eles, então eles dizem que o rolo da câmara foi destruído pela água. Então nunca ninguém sabe exatamente o que é que ele pode ter fotografado com essa câmara. Além disso, ele também tinha nas mãos uma caneta e um bloco. E este bloco é outro mistério deste caso, porque o coronel que encontrou o corpo, ele viu o bloco e apanhou o bloco e disse um palavrão, segundo as pessoas que estavam à volta, ele disse um palavrão qualquer e depois disse, ele não escreveu nada e guardou o bloco. E este bloco nunca foi registado como uma prova do caso, ou seja, o bloco desapareceu completamente e ninguém sabe realmente se tinha alguma coisa escrita lá ou não.
mas nunca ninguém conseguiu ver, só mesmo este coronel, e o bloco desapareceu depois disso. Então, e o Semyon, ele tinha uma laceração na cabeça com o osso exposto, várias costelas partidas e não tinha olhos. Gente, eu sei, é macabro, mas ele não tinha olhos. E eu acho este pormenor um pouco macabro, para além de ser macabro pelos motivos óbvios, mas não é estranho que ele não tenha olhos, sendo ele a pessoa que tinha a câmara com ele, como se a câmara fossem os olhos dele e depois ele não tinha olhos. Não é estranho, eu acho esse pormenor estranho. As fraturas que ele tinha nas costelas, ele tinha várias costelas partidas e as costelas, segundo os médicos, ele não tinha ferimentos externos. Ou seja, aquilo foi partido como se fosse uma força, imaginem, semelhante a uma bomba, sabem? Um impacto externo, mas que não causa ferimentos externos. Mas, basicamente, estas costelas só podiam ter sido partidas por uma força extrema, segundo os médicos. O Alexander Kolevatov, de 24 anos, foi encontrado também com alguma roupa vestida. O casaco dele estava desapertado, o que é estranho, tendo em conta o frio. A camisola que ele tinha vestida tinha algumas marcas de queimaduras, que também ainda não se sabe muito bem porquê. O Alexander tinha alguns ferimentos, tinha o nariz partido, tinha o pescoço danificado, não se explica muito bem com o quê, mas estava danificado, ou seja, ferido, e também tinha uma laceração atrás da orelha. Mas, à semelhança dos colegas dele, os médicos legistas não explicaram muito bem porque é que ele tinha estes ferimentos, não quiseram adiantar muito no relatório, não explicaram se era por causa de ele ter estado envolvido numa luta, porque os ferimentos pareciam de uma luta, ou se era porque ele esteve exposto aos elementos da natureza por vários meses. A Ludmila Dubinina, de 20 anos, ela sofreu muitos danos no rosto e ela não tinha olhos nem língua, ok? Muito estranho. E pensa-se que a língua dela tenha sido arrancada enquanto ela ainda estava viva. E isto é porque ela tinha cerca de 100 gramas de sangue no estômago dela, o que significa que o coração dela e a circulação tinham que estar a funcionar quando a língua dela foi arrancada. Porque se nós arrancarmos uma língua, sai muito sangue. Então ela tinha este sangue todo no estômago, mas o sangue só corre se nós estivermos vivos. Se não estivermos vivos, não corre, entendem? Portanto... E a Ludmila tinha também várias costelas partidas, da mesma forma que o Semyon, também sem ferimentos externos, e também tinha uma hemorragia cardíaca, que é o que se pensa que tenha causado a morte dela. Além de todos estes factos absolutamente bizarros e macabros, ainda existem mais 3 factos bizarros para juntar ao caso. Este caso tem muitos factos bizarros, gente, vocês já perceberam, não é? Então, a roupa de uma das vítimas tinha altos níveis de radiação, ok? O que é muito estranho. Só uma das roupas das vítimas tinha altos níveis de radiação. Depois, existe também o relato de outro grupo de exploradores que estava a 50 km daquele sítio, e eles relataram que nessa noite, na noite do incidente, viram esferas laranja no céu, luzes estranhas no céu, na noite em que aconteceu esse incidente. E eles estavam a 50 km a sul do incidente e eles dizem que viram essas luzes mais para norte, mais ou menos no local onde tinha acontecido o incidente. E estes relatos das luzes laranja, eles foram relatados por mais pessoas, não foi só por este grupo. Mais tarde, outras pessoas disseram que também tinham visto essas luzes nessa noite, pessoas de vilas, os próprios Mansi tinham visto essas luzes. Além disso, havia uma pessoa, um rapazinho presente no funeral das vítimas, e esta pessoa viria a tornar-se mais tarde um dos presidentes da Fundação Dyatlov, que foi formada em 99, e esta pessoa, este rapazinho, na altura ele tinha 12 anos, acho eu, e ele disse que os corpos eles tinham uma cor alaranjada, um bronzeado muito escuro, o que era muito estranho para aquela região, porque as pessoas não bronzeavam assim facilmente, ok? Vocês veem pessoas da Rússia, sem ofensa às pessoas da Rússia, ok? Mas elas não são propriamente bronzeadas, elas são mais pálidas, e então eles tinham, acho que, um bronzeado muito escuro e tá meio alaranjado até. Mas, apesar de todo este mistério e de todas estas perguntas por responder, o caso foi encerrado muito rapidamente na Rússia. Ele foi encerrado
em maio de 59, ou seja, no mês que eles encontraram os últimos corpos, eles encerraram o caso e disseram que as mortes foram causadas por uma enorme força da natureza, uma coisa inexplicável que causou as mortes. O que é uma enorme força da natureza, não faço ideia, mas foi o que eles disseram e foi o que causou as mortes oficialmente, segundo o governo soviético na altura. Todas as fotos que foram tiradas, estas fotos que eu fui mostrando aqui, do grupo e assim, estas fotos que foram tiradas por eles, elas foram doadas à Fundação Dyatlov. Esta fundação foi criada em 99 com o objetivo de resolver este caso, que ficou sempre por resolver. E eles, na Fundação Dyatlov, eles acreditam que o governo russo, eles ainda têm muitas provas do caso que não foram reveladas e que eles mantêm em segredo. Portanto, eles sentem que não têm as peças todas do puzzle para poder resolver este caso. Em 2018, aconteceu outra coisa estranha relacionada com o caso, que foi a exumação do corpo do Semyon Zolotaryov, que era o mais velho do grupo, de 38 anos. Ele foi exumado, ou seja, exumado significa, para quem não souber, espero que os meus bunnies mais pequeninos não estejam a ver este vídeo, mas para quem não souber, exumado significa tirar o corpo, desenterrar o corpo e fazer uma nova análise ao corpo, que é um processo bizarro por si só. E então o corpo dele foi exumado por iniciativa de um grupo de jornalistas e quando o especialista que analisou o corpo viu o corpo, ele concluiu que os ferimentos que ele tinha das costelas partidas e essas coisas todas podiam muito bem ter sido provocados por um acidente de um carro, por um atropelamento de um carro, que foi algo que na altura a investigação disse que não era possível, que eles só podiam ter sido causados por algo muito, muito forte, muito mais forte que um acidente de carro, porque não havia ferimentos externos e, portanto, quando esta nova análise foi conduzida, eles descobriram que podia ter sido atropelado sim, ok? Que condizia com esse tipo de ferimentos. No entanto, ainda há uma coisa ainda mais curiosa acerca deste novo exame ao corpo do Semyon Zolotaryov, e é que eles conduziram um exame de ADN e o ADN dele não combina com nenhum dos descendentes dele. Nenhum. Ele não tem nenhuma semelhança de ADN com nenhum dos descendentes dele. Mas reconstruindo o crânio dele, a foto, a imagem que dá, não é? Porque agora eles conseguem fazer essa reconstrução, a imagem que dá é igual à foto dele que foi tirada depois da Segunda Guerra Mundial. O que é que as pessoas pensam? Eles acreditam que o Semyon, ele era outra pessoa que se apoderou da identidade deste tal Semyon depois da Segunda Guerra Mundial. O Semyon original teria morrido durante a Segunda Guerra Mundial e esta pessoa apoderou-se da identidade dele e viveu com esta identidade depois. É estranho. Até porque uma das teorias para este caso, para o que aconteceu, é dizer que o Semyon, ele era um espião e que depois as pessoas da Rússia mataram-nos todos. Algo assim. Portanto, pode ser. Não sei. E agora vamos então às teorias. Eu não vou falar de todas as teorias que existem, porque existem imensas teorias. Este caso, como eu disse, tem quase 61 anos e, como é lógico, as pessoas foram criando várias teorias ao longo dos anos. Eu não vou falar de todas, vou falar apenas de algumas, daquelas que eu acho mais relevantes, mas há mesmo muitas se vocês pesquisarem, porque de facto tudo é teoria aqui neste caso, porque ele não foi resolvido ainda. A primeira teoria é a teoria da avalanche. Esta foi uma das teorias que as pessoas acreditaram durante mais tempo. Basicamente que teria acontecido uma avalanche, ou que o grupo ouviu uma avalanche a vir e resolveu fugir da tenda. E então, quando eles fugiram da avalanche, supostamente eles separaram-se, como estava escuro, eles desorientaram-se e separaram-se, e então 2 deles acabaram por fazer a fogueira e tentar sobreviver com a fogueira. Depois os outros 3 tentaram voltar para a tenda e morreram, e os outros 3 que foram encontrados mais tarde, que estavam soterrados, então teriam sido aqueles que voltaram, que viram os amigos mortos, fugiram, mas acabaram por ser apanhados pela avalanche. Parece estranho, parece não fazer sentido, é porque não faz sentido, gente. Esta teoria foi desmistificada por vários motivos. Primeiro, o local do acidente não mostrava qualquer sinal de uma avalanche. Como vocês devem calcular, as avalanches deixam sinais. E há uma foto, aliás, há 2 fotos, eu vou-vos mostrar aqui. Esta foto aqui que vocês estão a ver, esta foto foi tirada quando eles acamparam lá naquela zona, no tal acampamento onde eles acabaram por morrer.
E vocês conseguem ver aqui atrás os esquis deles plantados na neve, ok? Vocês estão a ver os esquis ali. Nesta outra foto aqui, que foi das primeiras fotos tiradas então no local, quando a investigação encontrou o acampamento, vocês veem os mesmos esquis ali, direitinhos, como eles os deixaram, gente. Por isso, se houve uma avalanche, os esquis não iam ficar assim, não é? Se viesse uma avalanche, levava tudo à frente, ia levar os esquis, ia soterrar tudo, a tenda inclusive que estava ali, muito direitinha, ia soterrar tudo, gente. Portanto, é muito bizarro ter havido uma avalanche e aqueles esquis ficarem ali intactos. Também, se houvesse uma avalanche, os corpos, todos eles, não só aqueles 3, mas todos eles iam ficar com graves ferimentos. Não ia ser só aqueles corpos que iam ficar soterrados, eles iam ficar todos soterrados e iam ter todos muitos ferimentos. E, como vocês viram, só aqueles 3 é que tinham ferimentos, os outros não tinham, os outros até tinham só uma leve camada de neve por cima, o que significa que não houve uma avalanche ali naquele sítio. Além disso, o próprio local onde eles estavam a acampar também foi considerado improvável para a ocorrência de uma avalanche. Mais de 100, acho eu, expedições foram feitas naquele mesmo local e nunca registaram nada que pudesse indicar a ocorrência de uma avalanche, portanto era altamente improvável. Além disso, outro pormenor é que as pegadas, lembram-se que eu falei que estavam a sair das tendas, as pegadas mostravam pessoas a andar uma caminhada normal, a um passo normal, e não a fugir de uma avalanche. Se eles estivessem a fugir, eles iam em pânico, não iam andar normalmente, ok? Portanto, isto é muito importante. Outra teoria é que eles foram assassinados pelo povo Mansi. Esta teoria diz que os caçadores da tribo Mansi, com quem eles tinham estado antes, acabaram por assassinar os jovens depois de um confronto, porque os encontraram ali e eles não queriam que eles fossem para aquele local, como eu vos disse, é um local sagrado para eles, etc, etc. E o povo Mansi acabou por matá-los, porque eles não queriam que eles estivessem ali. Mas esta teoria também foi desmistificada porque o que acontecia aqui é que a Rússia, na altura, ela era a União Soviética, ok? E a União Soviética era um Estado que não tinha religião, ok? E então a União Soviética não gostava destas tribos religiosas e com grandes crenças no sobrenatural. Então eles queriam descredibilizar esta tribo, queriam que eles acabassem. Então eles queriam incriminá-los por este crime, entendem? E foi por isso que esta teoria foi lançada, mas segundo o povo Mansi não havia uma zona sagrada ali para eles, apesar de ser considerada a Montanha dos Mortos, não era considerada uma montanha sagrada. Além disso, o povo Mansi é um povo muito pobre, que vivia numa zona muito remota, que não tinham condições quase nenhumas, e se eles tivessem de facto morto o grupo, não é? Eles teriam também roubado as coisas que eles tinham montes de coisas que para eles iam ser muito importantes, como o álcool, os cadernos, as canetas, essas coisas que eles nunca tinham visto. Alguns deles queriam dar aos filhos e tudo, e não podiam. Eles tinham roubado aquilo se eles tivessem tido essa oportunidade, e a verdade é que não faltava nada lá no acampamento. Depois existe ainda a teoria dos OVNIs, que, claro, gente, né? Tem que haver sempre OVNIs envolvidos aqui na Rússia, no mundo, tem que ser sempre a culpa dos OVNIs. Mas esta teoria, ela centra-se essencialmente à volta da última foto do rolo, que é esta foto que eu vou mostrar aqui, uma foto muito estranha que mostra uma luz, é uma foto escura, assim com uma luz ou com duas luzes, e então as pessoas começaram a dizer que aquilo era uma foto de um OVNI, de um disco voador, que eles teriam visto, teriam-se assustado e que teriam sido mortos por este disco voador. E também, esta teoria também está relacionada com as luzes que foram então vistas no céu naquela noite, que eu vos falei antes, as luzes alaranjadas. E também houve pessoas que estavam presentes no local do incidente, que estavam a investigar na altura, e eles viram que os pinheiros naquela floresta eles estavam todos queimados no topo, em cima, portanto, como se algum disco voador tivesse pousado ali naquela zona, ok? Quais são as falhas na teoria? A tal foto estranha e misteriosa que foi encontrada era a última foto a última foto que eles tiraram. Esta foto, muita gente diz que ela foi tirada por acidente no laboratório fotográfico quando eles estavam a tentar revelar as fotos. Então teria sido uma foto de acidente. Existe também a explicação de que as tais luzes laranja que as pessoas viram no céu possam estar relacionadas com as forças armadas soviéticas, que nessa altura também lançaram vários foguetões de uma base que ficava perto daquela área. Então essas luzes podiam ser de facto estes testes com os foguetões e os foguetes e lá essas coisas que eles lançavam. Portanto, pode ser uma forma de explicar as luzes laranja no céu. No
No entanto, quando o governo soube desta teoria dos OVNIs e dos aliens, eles mandaram fechar a investigação. Foi aqui que a investigação foi apressada e foi aqui que eles mandaram fechar a investigação. E declararam as mortes por hipotermia, e todos os registros que falavam da teoria dos aliens e dos OVNIs foram apreendidos. Portanto, estranho, no mínimo, ok? Depois, existe outra teoria, que é a teoria que para mim, de certa forma, é que faz mais sentido e é aquela em que eu acredito que esteja mais relacionada com a verdade, que é a teoria da conspiração militar. E esta teoria parte do princípio de quê? Parte do princípio que o grupo viu alguma coisa, algum teste militar, alguma operação militar que supostamente seria secreta. Estamos a falar da União Soviética. Eles tinham muitos segredos militares, muitas coisas que eles não queriam revelar e ainda hoje devem ter, porque vocês sabem que na Rússia é um país assim muito misterioso, entendem? Então, nessa altura ainda mais, perto do local onde aconteceu este incidente, existia uma base militar secreta, entendem? Então eles podiam ter visto alguma coisa que não era suposto verem, se calhar tiraram fotos que não era suposto tirarem, e os militares acabaram por os matar. Eles não tinham problemas em matar pessoas, gente, e eles mataram-nos, entendem? E o Yuri Yudin, ele acreditava nesta teoria a 100%, porque quando ele foi ver os corpos, porque ele teve a triste tarefa de reconhecer os corpos quando eles foram encontrados, ok? E quando ele viu os corpos dos amigos, ele viu aquela máquina, a primeira máquina fotográfica, que não era supostamente do grupo, o que é que aquela máquina estava ali a fazer, e além dessa máquina, em alguns dos corpos, ele encontrou também 2 objetos que eram militares. E ele não percebeu porque é que eles estavam a usar aqueles objetos, uns eram uns óculos e outro era outro objeto qualquer estranho, e eles estavam a usar isso. Os amigos dele estavam a usar isso, eles não tinham aqueles objetos, eram objetos militares. Portanto, é um bocado estranho isso, ok? Ao mesmo tempo, também é estranho que os militares estavam presentes ali e eles não tivessem tirado estes objetos, entendem o que eu quero dizer? E depois, existe também, isto não é completamente confirmado, mas há quem diga que existe um arquivo militar que mostra que os militares, que eles souberam deste caso no dia 6 de fevereiro, ou seja, muitos dias antes de eles terem encontrado os corpos, cerca de 20 dias antes de eles terem encontrado os corpos, o que daria mais do que tempo para eles irem lá, fazerem o que eles queriam fazer, retirarem o que eles queriam retirar e para não parecerem tão suspeitos. Mas para mim, esta teoria, para mim é mais viável. Eu vou explicar porquê. Primeiro porque iria explicar alguns sofrimentos deles. A União Soviética, eles torturavam prisioneiros de guerra e torturavam pessoas, ok? E eu fui pesquisar, assim, eu dei-me esse trabalho, e algumas das torturas que eles faziam era retirar de facto os olhos deles e por um menor também, outra das torturas que eles tinham era dar banhos de água fria às pessoas, de água gelada, para elas morrerem de quê? De hipotermia, gente, de hipotermia. E isto eram torturas que estão registadas como sendo torturas da União Soviética na altura, ok? E, portanto, eu acho que é muito provável, porque assim, reparem, as pegadas, eles vão a caminhar. Portanto, eles podiam estar sobre a ameaça de uma arma, ok? Portanto, eles iam a caminhar, iam devagar, não iam fugir. E depois, os ferimentos dos outros podiam então ter sido causados por estas pessoas do governo. Eles tiraram os olhos porque eles viram demais, tiraram a língua para eles não falarem. Estão a perceber a simbologia disto? Claro que ainda há a parte inexplicável das costelas partidas por uma força muito forte e pelo crânio que foi partido por uma força muito forte, mas nós não sabemos até que ponto é que esses relatórios médicos estão corretos, entendem? Porque depois desta exumação ter sido feita e eles viram que de facto havia coisas que não batiam certo com o primeiro relatório, é porque há outras coisas que também podem não bater certo. Portanto, nós não sabemos o que é verdade e o que é que não é, mas eu acho que faz muito mais sentido esta teoria, que eles viram qualquer coisa que não deviam ter visto, mas ao mesmo tempo eu não sei porque é que eles iam deixar que eles ficassem com os objetos militares nos corpos. Eu acho que eles não iam ser tão descuidados a esse ponto e acho que eles não iam deixá-los ficar com o bloco de notas, com a máquina fotográfica. Eu acho que eles iam tirar tudo, gente, não iam deixá-los ficar ali, entendem? E além disso também não explica porque é que eles abriram a tenda por dentro. Porque é que eles rasgaram a tenda por dentro? Eu não consigo, são estas partes, parece tudo fazer sentido, mas há partes que não encaixam na teoria, entendem? Mas, para mim, esta teoria dos militares
o governo encobriu muito, e eu acho que há muitas coisas neste caso que ainda não se sabem, entendem? Por isso, esta teoria para mim é a mais correta. Mas há muitas outras teorias, teoria do Yeti, teoria de que eles comeram alguma coisa alucinogénica, teoria de que eles discutiram uns com os outros, até há teoria de que os que estavam nus estavam a ter relações sexuais com uma das raparigas e depois outro descobriu e ficou com ciúmes e mataram-se. Coisas bem bizarras. O único sobrevivente, o Yuri Udin, ele nunca falou muito sobre este caso, tirando uma entrevista muito rara que ele deu, ele nunca falou muito sobre o caso. Ele disse que, de facto, para ele era muito difícil perceber o que tinha acontecido, porque o amigo dele, o Igor Dyatlov, ele era muito experiente e ele não consegue justificar como é que eles foram para o meio da neve com tanto frio e completamente desprotegidos. Ele diz que para ele alguma coisa muito errada se passou. E como eu disse, ele acreditava que os militares estavam envolvidos de alguma maneira, mas ele nunca falou muito sobre o caso e ele morreu em 2013 com 75 anos. Gente, muito mais do que todos os amigos dele, o que é muito triste de pensar, se vocês pensarem. Ele viveu até esta idade e os amigos dele ficaram todos nos 20, na casa dos 20, o outro tinha 38, mas é triste, não é? Eu acho que também deve ser muito triste para ele, porque apesar de ele ter sobrevivido, eu acho que as pessoas que sobrevivem a este tipo de tragédias, eles nunca pensam, ainda bem que fui eu que sobrevivi. Não, eles ficam sempre com um sentimento de culpa e de remorso, de pensar porque eu e não eles, entendem esse tipo de coisa. Eu acho que também foi por isso, se calhar, que ele nunca quis muito falar sobre o caso em si. Em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2019, o governo russo decidiu reabrir o caso, reabrir a investigação sobre o caso e então eles vão investigar novamente este caso, mas porque é a Rússia, não é? Não tenho nada contra a Rússia, gente, vamos ver, ok? Não tenho nada contra a Rússia. Era a Rússia, eu digo a Rússia como se fosse os Estados Unidos ou como se fosse qualquer outro governo muito influente no mundo, porque nós sabemos que estas pessoas gostam de encobrir coisas. E para vocês verem, eles reabriram o caso, mas eles vão apenas considerar 3 hipóteses para a investigação. E as hipóteses são a hipótese de ter ocorrido uma avalanche, de ter ocorrido um deslizamento de terra, de neve, e a hipótese de ter ocorrido um furacão. Ok, gente. Estas são as únicas hipóteses. Eles não vão considerar que possa ter sido algo criminoso a acontecer. Então, estas são as únicas hipóteses que eles vão considerar nesta investigação que eles abriram o ano passado. Portanto, esta é a história, gente. O que é que eu acho disto, para além desta teoria que eu vos dei minha há pouco? Eu acho que há muitas coisas. Eu tenho a sensação que neste caso, em particular, há muita coisa que não foi revelada. Eu acho que há muitas coisas que os militares, eles ficaram com a informação. E lembrem-se de uma coisa, os militares foram investigar este caso, eles foram ajudar nas buscas. Não é comum isso acontecer. Eles não mandaram a polícia normal, eles mandaram militares para ajudar na busca dos corpos. O que é estranho, gente, entendem? Não é normal as milícias e os militares participarem numa busca normal, entendem? Há outras forças policiais para isso. E então eu acho que este caso é um pouco encoberto por o governo, pelos militares, talvez por testes nucleares, testes de armas de guerra, coisas assim que possam ter acontecido de facto naquela altura, e eles se calhar estavam no local errado, à hora errada, e assistiram àquilo que não deviam, que é muito triste de pensar, gente. Eu acho muito, muito triste. Independentemente do que aconteceu, eu acho extremamente triste esta história, porque de facto estas pessoas pareciam ser pessoas extremamente felizes e que estavam contentes por estar a fazer aquela viagem e terminaram de uma forma horrível. E além disso, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe. Até hoje, gente, eu acho muito improvável que se vá saber o que aconteceu, porque é o que eu acho que de facto há quem queira encobrir este caso e quem queira fazer de conta que aconteceram outras coisas malucas e não vão querer falar muito sobre o que aconteceu, e provavelmente depois desta investigação que foi aberta ano passado eles vão declarar que foi um desastre natural e acabou, e ninguém mais vai falar deste caso, entendem? Mas o que me perturba neste caso é que de facto alguma coisa aconteceu, entendem? Não podemos dizer, não, foi só um acidente e acontece, é triste e acontece. Não, alguma coisa bem grave aconteceu e porque é certo, porque eles tinham ferimentos muito graves e nós não sabemos o quê. E não há qualquer explicação para isso. E mesmo as teorias militares têm falhas e eu acho
triste. Pronto, gente, eu acho um caso muito triste e muito macabro e que me deixa a pensar muitas vezes sobre o que é que poderá ter acontecido a estas pessoas. Por isso, se vocês tiverem uma teoria sobre o que pode ter acontecido, partilhem nos comentários, porque eu quero muito saber, porque de facto eu gosto de saber essas coisas, e mesmo que seja uma teoria estranha, mesmo que seja algo sobrenatural, podem partilhar, porque eu sou completamente aberta a essas coisas. E também, se houver algum caso que vocês queiram que eu investigue aqui e que fale, também podem deixar nos comentários. E podem deixar também o vosso like e subscrever o Tamanho.ar em todas as redes sociais. Um beijinho enorme. Vemos no próximo vídeo. Tchau!